Então vamos lá, vamos entrar no segundo ponto da nossa lição, que é justamente a exortação que o autor de Hebreus faz aos seus leitores. Primeiro ele veio com a doutrina. A parte da doutrina foi justamente isso que nós vimos até agora sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então ele ensinou que Jesus é superior aos anjos por esses vários motivos que nós vimos. Porque Jesus é filho e os anjos são criaturas, porque Jesus é o primogênito e deve ser adorado pelos anjos, porque Jesus é servido pelos anjos, porque Jesus é rei e Messias e os anjos são súditos. Jesus é o Criador e os anjos são criaturas, e Jesus é Senhor e os anjos são servos. Esses foram os motivos e toda a parte doutrinária que o autor da carta usou para provar a superioridade de Cristo. Agora ele vai fazer uma exortação, ou seja, uma orientação de como a igreja deve se comportar, deve viver e deve andar diante desse ensino que ele trouxe a respeito de Jesus Cristo. Então é o que justamente se inicia no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, que foi o que lemos, tá bom? Então vamos lá, a carta aos Hebreus é uma palavra de exortação. O termo grego para exortação significa consolação ou encorajamento. O objetivo do autor é animar os seus leitores que estavam desanimados. Por isso, em meio ao ensino bíblico e teológico da carta, existem 5 exortações práticas e diretas. Primeiro, não nos desviemos da palavra. Hebreus 2, do 1 ao 4. Depois, não endureçamos o coração à palavra. Hebreus 3 e 4, os capítulos. Depois, terceiro, não sejamos morosos em ouvir a palavra, capítulos 5 e 6. Não sejamos obstinados em relação à palavra, capítulo 10. E não recusemos a palavra, ainda também no capítulo 10. Então, hoje nós vamos ver essa primeira exortação que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E qual é ela? Não nos desviemos da palavra. Que palavra? A palavra que foi ensinada a eles, os ensinamentos a respeito de Cristo e tudo aquilo que os apóstolos já vinham ensinando aos cristãos. Então vamos lá. O autor começa no capítulo 2, nos versos 1 a 4, dizendo o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A expressão por esta razão liga a exortação de Paulo com aquilo que foi dito anteriormente no primeiro capítulo. Convém que prestemos mais atenção às verdades ouvidas, isto é, ao Evangelho de Jesus Cristo. A consequência de não ouvirmos é nos desviarmos da palavra. O verbo desviar tem conotação náutica e se refere a um barco que está à deriva, sem rumo. Um crente desatento pode naufragar ou se destruir espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. Devemos nos apegar ao conteúdo da palavra. A gente não deve vir à igreja simplesmente só porque a gente acha bonito o pastor pregar, porque a gente acha bonito o diácono pregar, porque a gente acha bonito os irmãos louvarem e cantarem a Deus. Mas a gente deve estar muito atento ao conteúdo do que está sendo falado. Sabe uma coisa interessante? Em relação à música, por exemplo, eu falo muito de música porque eu gosto muito de música. Então eu sempre me utilizo desse exemplo. A música, ultimamente, tem ensinado muito mais teologia para os crentes do que as próprias pregações e estudos. Você pega uma música, ela entra na cabeça da pessoa de um jeito que a pessoa absorve aquilo e até começa a acreditar naquilo simplesmente pelo fato de que aprendeu aquilo através da música. O ponto que às vezes as pessoas estão sendo mais orientadas pelas músicas, por exemplo, ou por alguma coisa que elas se identificam, do que pelo conteúdo da palavra, do que pelo conteúdo dos sermões, do que pelo conteúdo dos estudos e ensinamentos. A gente tem que ter muito cuidado, porque o que tem de música que ensina coisa errada aí, meu irmão, não é brincadeira não. Tem muito. Primeiro porque os cantores não estão preocupados em estar certos em relação à Bíblia. Eles estão preocupados em vender.
Então as músicas que são produzidas hoje, a maioria delas, não todas é claro, mas a maioria delas não foram escritas com um propósito: será que o que eu estou falando está certinho de acordo com a palavra? Não, porque a gravadora liga para o compositor e diz: estou precisando de 10 músicas, tu tem um mês para escrever essas músicas. Você realmente acha que o cara vai parar para ler a Bíblia toda vez que for compor uma música? Vai não, ele vive disso, ele ganha disso. Então ele vai pensando, bota o que está na cabeça dele lá, ficou bonitinho, fez sentido, acabou, terminou a primeira. É uma indústria. Terminou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E os cantores evangélicos não estão fora disso. Não é porque é cantor evangélico que tudo que ele faz, ele primeiro ora, ele primeiro lê a palavra. Isso é ilusão. Cantores evangélicos são artistas, são pessoas que trabalham com isso, que dependem disso. Então muitas vezes eles não estão nem aí para o que a música diz. Eles estão aí para se a música vai pegar, para se o povo vai aprender, se o povo vai gostar, se vai dar dinheiro, se vai deixar no primeiro lugar da rádio ou da TV. Depois de muito tempo, talvez é que eles venham notar ou perceber alguma coisa em relação ao que a música está ensinando. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está absorvendo coisas que muitas vezes pode ser lixo espiritual e está envenenando a mente da gente. Tem que ter muito cuidado. Deus é o objeto principal da nossa adoração, não o homem, não as pessoas, não anjos, não qualquer outra coisa, mas só Deus. Amém? Vamos adiantar aqui para a gente finalizar. A autoridade da palavra, baseado no versículo 2, que diz assim: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Uma coisa que ele fala aqui muito interessante: em primeiro ele fala que a palavra recebida, essa palavra falada se refere à lei dada por Moisés, que ainda é válida, é firme para baixar penalidades a quem quebrá-la ou ignorá-la. Ou seja, ele está dizendo, porque se a palavra que foi dada por anjos, a lei de Deus que foi dada a Moisés, ali através dos anjos, como está escrito em Deuteronômio, se ela foi firme e é válida para orientar de alguma maneira, muito mais é a palavra dada através de quem? De Jesus Cristo. Muito mais é a palavra que nós recebemos na nova aliança, de Jesus, dos apóstolos, de tudo que está escrito, da graça, da salvação, do perdão, que já era falado no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento ficou muito mais claro, que ficou muito mais evidente do que se referia e a que se referia. Então, uma coisa que o autor diz é o seguinte: o autor da carta aos Hebreus argumenta justamente o que está no versículo 2. Primeiro, a palavra falada por meio de anjos, como eu disse, se refere à lei de Deus que foi dada a Israel e a Moisés por mãos dos anjos. Segundo, essa lei permanece firme, ela é válida. Terceiro, todos os que transgrediram a desobedecer e desobedeceram essa lei receberam justo castigo. A palavra castigo indica salário ou recompensa. Quem quebrou a lei recebeu a justa recompensa. Ora, se toda desobediência à palavra da lei no Antigo Testamento punia justamente, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra que tem poder para punir, tem poder também para salvar. O Evangelho de Jesus é a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, se aquelas pessoas que receberam a lei eram punidas quando quebravam a lei, imagine nós que estamos recebendo a palavra do Evangelho e da graça. Será que não vamos receber uma punição maior ainda? É aquela ideia das pessoas que encontram o Evangelho, conhecem o Evangelho e depois abandonam o Evangelho. Simplesmente abandonam o Evangelho, escarnecem de Cristo, desprezam o que Cristo fez e simplesmente ignoram. Qual é o destino dessa pessoa? Vai ser um destino muito pior do que aquelas pessoas que desprezaram a lei, porque desprezar o Evangelho é desprezar Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Por isso que a gente não pode vacilar, por isso que a gente não pode deixar de se apegar à palavra, deixar de reconhecer a autoridade da palavra. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? E a resposta é: não escaparemos. Se nós negligenciarmos a salvação através de Jesus Cristo, não tem escapatória. Por isso precisamos perseverar firme no Evangelho. Por isso a imensa salvação pertence a Deus e não deve ser desprezada, pois somente por ela somos salvos de uma condição
terrivelmente imensa. Essa é a primeira exortação que o autor faz. Aqui ele vai falar sobre 4 coisas que nós aprendemos com essa expressão e com esse ensinamento do autor de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Primeiro, há uma salvação em Deus, a gente precisa saber disso. Segundo, esta salvação de Deus é imensa. Imensa porque nossos pecados são imensos. Imensa porque também porque nos leva à eternidade, que é uma imensidão de desfrutar da presença de Deus. Terceiro, esta imensa salvação, ela muitas vezes pode ser negligenciada pelo crente, e a gente tem que ter cuidado para não ignorar ou negligenciar a salvação. E quarto, se negligenciarmos a salvação, não escaparemos. Esses 4 pontos que ele diz a respeito da expressão que o autor de Hebreus fala nesse versículo 2 do capítulo 2. Devemos também nos apegar ao poder da palavra. Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, está lá em Hebreus 2, 3 e 4. Depois nos foi confirmado pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o autor conclui a sua primeira exortação dizendo justamente isso. A salvação grandiosa é a manifestação do poder de Deus por meio da pregação da palavra. Primeiro, a palavra é poderosa em sua origem. Segundo, ela é poderosa em sua transmissão e recepção. E terceiro, ela é poderosa em sua distribuição. O Espírito Santo, que de forma diversa e soberana presenteia o homem com a salvação. A palavra distribuição significa atribuir, conceder ou conferir. Para nos animarmos espiritualmente, precisamos de boa doutrina e de cuidado pastoral. O primeiro trecho da carta aos Hebreus une sã doutrina com exortação pastoral. O autor, diz o teólogo Simon Kistemaker, não é um teólogo isolado do mundo. Ele revela o coração de um pastor que cuida da sua igreja. Ele adverte os leitores e ouvintes de sua epístola a prestarem muita atenção à palavra de Deus. Ele inclui-se ativamente nas advertências e exortações, quando ele diz: devemos nos apegar à palavra de Deus. Volta aí, Berg, para o slide anterior. O autor finaliza dizendo que a palavra é poderosa em sua origem, em sua transmissão e recepção, e poderosa em sua distribuição. É assim que nós vamos valorizar e preservar o Evangelho, nos apegando à autoridade de onde? Da palavra. Não à autoridade de anjos, não à autoridade de homens, mas na autoridade da palavra. Porque uma coisa é certa, meus irmãos: uma igreja, ela não permanece sempre do jeito que ela iniciou. Muitas vezes acontece aí muito raro não, muito frequentemente, de nós vermos uma igreja que muitas vezes era uma bênção, que pregava a palavra, que instruía todo mundo, e de repente, talvez por algum acontecimento interno, por alguma questão de mudança na mentalidade da liderança, ou simplesmente pelo desleixo dos cristãos, essa igreja começa a regredir, começa a abandonar os princípios da palavra, começa a não se importar muito com o cuidado que tem que ter com o seu aprendizado, com sua instrução, com sua disciplina. E uma igreja que uma vez foi uma bênção pode se tornar uma maldição. Uma igreja que trouxe muitas vidas para Cristo agora está sendo instrumento para afastar vidas de Cristo. Isso aconteceu no Novo Testamento. Aquelas igrejas, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, todas essas igrejas para quem João escreveu, pouco tempo depois deixaram de existir. Por quê? Porque nós só seremos úteis, nós só estaremos de fato perseverando em Deus e no Evangelho enquanto estivermos apegados com a palavra. Quando nos desapegamos da palavra, para sumir é rapidinho. Uma igreja que se desapega da palavra leva pouco tempo para deixar de existir, para deixar de ser algo relevante na vida de alguém. Então, nós precisamos nos apegar à palavra. É assim que nós teremos a confirmação de que estaremos progredindo em nossa caminhada. É assim que nós teremos a certeza de que nós
não seremos desencorajados e não cairemos, porque a palavra nos garante que seremos preservados e perseveraremos nessa fé e nessa palavra. Amém? Nós estudamos hoje a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos e a respeito da importância de se apegar à palavra de Deus, tá bom? Semana que vem estaremos estudando o capítulo 4 da nossa lição, que fala a respeito de Jesus Cristo, o homem perfeito. Que Deus em Cristo nos abençoe.